Respire, relaxe, assim, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Você vai experimentando nesse momento respirar comigo e soltar o ar nesse instante. E lembre-se daquele momento especial onde você já relaxou. Aquele momento onde alguma coisa fez uma diferença. E essa diferença feita contribuiu de algum jeito para que você possa modificar como você se sente e, consequentemente, experimentar transformações que lhe habilitem e autorizem relaxar e se soltar. Vá dentro do seu painel de controle interno e identifique especificamente o que você pode alterar e fazer para ir mais fundo um pouco, ainda mais do que você já fez até agora. Enquanto eu vou fazendo uma contagem de 7 até 0, e a cada número você vai mergulhando num estado mais profundo da mente, tranquilo, leve. Então vamos, 7 vezes mais, profundo, tranquilo, saudável, da sua forma já. 6, isso, 5 vezes mais, 4, do seu jeito, da sua maneira. 3, relaxe. 2, 1, 0. Enquanto você relaxa, eu fico me perguntando que de outras formas para representar esse estado especial, esse relaxamento, você pode colocar para funcionar. Eu fico me perguntando o que depende de você para ir mais fundo, experimentar, usar, para aprofundar agora. Uma cor que representa com seu brilho, sua intensidade, um som, uma sensação, talvez um conjunto de todos esses fatores que vão abrindo portas para outras percepções e encaminhando você para uma mudança, colocando as coisas em seus devidos lugares. Então identifique nesse momento aquilo que especificamente faz uma diferença e amplifique enquanto você relaxa. E nós vamos trabalhar agora com uma técnica especial com base no panorama social ou panorama neurosocial, que tem como objetivo trazer recursos para relacionamentos internos, para as representações internas que nós experimentamos. Então você vai começar identificando alguém por quem você talvez ainda esteja experimentando um tipo de sentimento, ou emoção, ou sensação não tão positivo ou não tão harmônico. Alguma coisa que talvez você perceba ou sinta que não está tão bem ou não está nada bem. Pode ser alguém que você não goste ou tenha alguma animosidade ou simplesmente experimente alguma desarmonia em relação a essa pessoa. E eu quero que você, em primeiro lugar, acolha isso e perceba essa parte dentro de você que está tentando de alguma maneira alertar você através dessas emoções, alertar você através desses sentimentos. Na hora que traz essas emoções e traz esses sentimentos, essa parte está tentando fazer o que por você, lá no fundo, através disso? Na hora que essa parte toca o alarme, você reconhece esse relacionamento, essa dinâmica, essa interação como não tão positiva quanto pode ficar. O que lá no fundo essa parte está tentando fazer por você, te mostrar, te comunicar? Se o ódio, a animosidade ou qualquer sentimento não tão positivo é um sintoma, esse sintoma
como nós sabemos, sintomas em PNL são, e para psicologia também, são na verdade aquele alerta que toca e nos diz, tem alguma coisa importante aí, né? Esses alertas tocam, isso é uma oportunidade para pensar, isso é uma oportunidade para refletir, isso é uma oportunidade para ir mais fundo, né? Então, quando esses alertas tocam, nós paramos e refletimos e pensamos, essa parte está me comunicando o que através desse alerta? Essa parte está dizendo o que para mim? Ela está trazendo o que para mim? Ela está fazendo o que para mim através disso? Especificamente, o que? Veja, ouça, sinta, perceba, acolha. Isso. Dentro do conceito do panorama social, o neurosocial, quando nós pensamos em alguém, nós estamos personificando essa pessoa, o que significa que nós estamos projetando e atribuindo características nossas a essa pessoa. Sejam as representações boas, positivas, negativas, pensar em alguém significa que você está, de alguma maneira, personificando. Então vamos aprender alguma coisa com essa personificação a partir de agora. Vamos aprender, tirar alguma coisa dessa história que nós estamos experimentando por dentro. E eu quero que você avalie o grau de, entre aspas, problema ou desafio que você ainda experimenta em relação a essa pessoa, onde a nota 1 numa escala de 1 a 10 significa que você não tem praticamente problema nenhum, 0 problema, né? E 10 significa que o nível do problema é muito intenso. Então tente numa escala de 1 a 10 identificar a gravidade do problema que você ainda experimenta, do desafio que você ainda experimenta em relação a essa pessoa. E perceba o que significa essa nota que você está atribuindo. Perceba, identifique. Que nota é essa que você está atribuindo? Imediatamente, deixe que no seu panorama mental, ou seja, no seu espaço interno mental, você encontre essa pessoa. Onde ela está? Diante de você, em cima, embaixo, ao lado, na diagonal, atrás. E tente identificar o que significa essa posição. Intuitivamente, você gosta? Não gosta? O que significa? Se você imaginar, por exemplo, as pessoas que você gosta, as pessoas que te dão apoio, as pessoas que são importantes para você, onde elas estão nesse panorama mental? Onde elas estão? Identifique pelo menos umas 2 ou 3 pessoas de quem você gosta, pelo menos 1 ou 2 pessoas também que te dão apoio, que você confia, que você conta com aquela pessoa de alguma maneira. Onde elas aparecem? Isso. E no seu panorama mental, onde você identifica as pessoas que você gosta, as pessoas que te dão apoio, identifique onde vai surgir, onde vai surgir esta pessoa que você escolheu para trabalhar, que existe um relacionamento difícil ou problemático, né? Porque são alarmes que tocam, e quando os alarmes tocam, essa é uma oportunidade para que nós possamos aprender. E que bom que eles tocam, porque senão nós não teríamos o que mudar, não teríamos o que aprender em algum momento, né? Nesse momento, visualize uma tela de cinema e veja-se nessa tela de cinema como se fosse um herói de cinema, equipado com tudo para você poder combater essa pessoa problemática. É uma metáfora exagerada mesmo, né? Mas é isso mesmo que se pretende. Imagine que você é uma espécie de super-herói, de heroína, herói, e que você tem instrumentos mágicos, o cinto de 1001 utilidades, uma capa mágica, sei lá, qualquer coisa.
habilidades, poderes, e você usa esses poderes de alguma maneira para poder fazer frente a essa pessoa e combate mesmo isso, né? Não no sentido de machucar a pessoa, nem danificar, mas você usa os poderes para combater, para reverter, para minimizar, para suplantar essas habilidades. Isso. E ao mesmo tempo venha para uma posição de observador, onde de fora você se vê lá dentro do filme fazendo tudo isso. E aquelas coisas exageradas dos heróis que fazem coisas incríveis e de um jeito, de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, vão usando 1000 poderes, 1000 artimanhas para poder combater aquele problema, né? E eu quero que você seja bem criativo, criativa nesse sentido. Principalmente se existe um sentimento de animosidade, de raiva, alguma coisa assim, de ódio. Eu quero que você imagine que você se vinga dessa pessoa, combate, restringe essa pessoa de alguma maneira. Você não imagine que você suplanta, diminui, inibe, desconecta a capacidade dessa pessoa de gerar alguma coisa negativa para você, de alguma maneira. E comece a fazer isso tantas vezes, de tantas maneiras diferentes, até que comece a ficar chato. Começa a ficar chato isso. Você já fez isso, fez aquilo. Sabe quando aquele negócio que o super-herói usa tanto a mesma coisa, que ela vai... De novo o super-homem vai voar. Ai, meu Deus. De novo, outra vez. A Mulher Maravilha vai combater as balas com os braceletes dela. Outra vez. Não tem uma coisa diferente que ela possa fazer, não? Né? Então, de tanto você usar esse recurso, eu quero que você vai evoluindo num ponto que vai ficando meio chato, assim, puxa, de novo vou combater daquela maneira e tal. E quando começar a ficar chato esse combater por combater, eu quero que você se pergunte que habilidades psicológicas internas essa pessoa problemática ou com quem eu tenho essa relação problemática precisa, que eu não detecto nessa pessoa. O que ela precisa? Essas habilidades que ela não parece manifestar, se ela manifestasse, ela não manifestaria o problema, o desafio para mim, né? Justamente porque eu não percebo essas habilidades, é que eu caracterizo a situação como problemática, o relacionamento como problemático. Então vamos identificar pelo menos 3 recursos onde essa pessoa não, os quais essa pessoa parece não ter manifestado, e justamente porque ela não manifestou esses 3 recursos, ela parece ter essa questão. Identifique recurso 1, recurso 2, recurso 3, ou então habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3. Se a pessoa tivesse a habilidade X, ela agiria de um jeito que ela não agiu. Porque eu não percebo a habilidade Y, então ela explica talvez porque ela tem agido ainda dessa maneira. Identifique. Entre todas essas habilidades, ou seja, pelo menos essas 3 habilidades que parece faltar nessa pessoa, pense numa que você considera que seja muito importante, que talvez seja a mais importante de todas, que faltou nessa pessoa. E traga na sua memória um momento onde você produziu essa habilidade, um momento onde você usou essa habilidade na sua vida. Não a pessoa, mas você. Onde de alguma maneira essa habilidade ou algo muito próximo dessa habilidade se manifestou na sua vida. E volte para dentro dessa história, revivendo esse momento da forma mais intensa possível. O momento onde você experimenta essa habilidade, que você já reviveu, você já experimentou em algum momento.
aquela consciência de você estar envolta na habilidade e ela fluindo por você em algum momento, trazendo consequências boas, trazendo consequências positivas na sua vida. Isso. Assim. O que acontece na sua estrutura neurologicamente? A habilidade te permite o quê? Te autoriza o quê? Ter esta habilidade, viver esta habilidade, revivendo, te autoriza o quê? Te permite o quê, especificamente? O que você percebe? Tendo essa habilidade em mente, escolha uma cor que represente essa habilidade. Envolva-se por essa cor que representa essa habilidade. E tal qual um filme de super-herói, eu quero que você amplifique, aumente, exagere no bom sentido, né, da palavra, o uso dessa habilidade. Enquanto a cor vai envolvendo você como se fosse um superpoder ou algo parecido, envolva-se nessa habilidade. Envolva-se nela. Experimente amplificar, aumentar. E exagere, né? Tal qual uma caricatura, assim, ou seja, se é uma habilidade de se sentir forte, você se imagina levantando um prédio, um carro com as suas mãos, por exemplo, né? Então imagine que essa habilidade se amplifica no bom sentido, da maneira mais saudável que você puder. E enquanto você vai amplificando, imaginando essa cor aumentando, se espalhando por você, imagine que parte dos seus superpoderes é enviar essa energia, essa cor, para aquela personificação. Imagine que você compartilha essa habilidade para essa pessoa que precisa. E que de alguma maneira essa pessoa vai acolhendo e adaptando e recebendo essa habilidade sua. Isso. E vai aumentando a intensidade da luz, da energia, de modo que de algum jeito essa energia entra e faz a diferença nessa imagem desse outro que era até então problemático. Isso. Você pode até, enquanto essa habilidade é transmitida, mais rapidamente agora pensar numa outra habilidade entre as três, né? E com o tempo você pode fazer isso e usar várias outras habilidades. Mas pense em mais uma e faça a mesma coisa. Imagine um momento onde você viveu uma segunda habilidade, volte lá, reviva, espalhe, perceba essa segunda habilidade que a outra pessoa nunca teve ou você nunca notou e experimente isso fluir por você. E no que isso se manifesta, se transforma numa cor intensa e se amplifica. Isso. E aí você começa a imaginar você usando essa habilidade de forma exagerada, exacerbada. Isso, muito bem. Amplifique, amplifique, amplifique. Isso, muito bem. E também essa segunda cor, dessa segunda habilidade, essa segunda energia, também é transmitida via laser, um feixe de laser, junto com aquele primeiro, para aquela personificação. E de alguma forma essa personificação vai recebendo isso e vai sendo alterada, você vai representando essa pessoa de alguma maneira. Isso. E na medida em que isso acontece, e de alguma maneira o que você vê, ouve e sente se modifica. Perceba, muda alguma coisa na representação da pessoa problemática,
nas dimensões, na locação, no tamanho, na representação, no diálogo interno? Muda alguma coisa no seu sentimento com relação a essa pessoa? Veja bem, não se trata de desculpar pessoas aqui, nem fingir que elas não têm as características que elas têm. Eu quero apenas que você, nesse momento, perceba se ao dar recursos para essa personificação, você, a partir de agora, experimenta outra coisa. E se isso afeta de uma forma positiva todo esse processo, onde essa pessoa passa a estar? Ela muda de lugar, ela muda de tamanho, ela muda de cor nesse processo? E reavalie numa escala de 1 a 10 o sentimento problemático ou negativo. Antes era qual nota mesmo? E agora? Você não está negando os problemas que essa pessoa contribui para que se manifeste, mas você antes lidava com a representação dessa pessoa com menos recursos. E agora? Quando você pensa nessa pessoa, como é que você se sente? Sabendo que você talvez tenha que lidar com ela ou interagir com ela. O que muda nos seus recursos internos? O quê? Talvez seja alguém até que já não esteja mais vivo ou viva, mas agora quando você pensa nessa pessoa, como fica diferente isso? E, finalmente, considere o que isso traz para a sua vida, o que isso faz para a sua vida, como isso se reflete na sua vida de uma maneira geral. E todas as noites, enquanto você vai dormindo um sono profundo e sempre reparador, todas as noites você, mente inconsciente, continua a mente, leva adiante processos, inicia, ativas tudo aquilo que pode fazer a diferença, pode fazer a mudança. E isso faz com que tantas coisas novas mudem de lugar dentro de você. Eu fico me perguntando quantas mudanças acontecem e quanta aprendizagem ocorre. Eu vou fazer uma contagem de 0 até 7 e a cada número você vai saindo desse estado, sentindo energia, bem-estar, disposição e muitas coisas boas. E quando eu contar 7, estalar os dedos, a energia vai tomar conta e você vai se sentir bem, com grande disposição física e mental. E eu fico me perguntando o que você já aprendeu. 0. 1, respire profundamente, saindo desse estado. 2, mais uma respiração profunda, do seu jeito, da sua forma. 3, espalhando a mudança. Isso. 4, tente em vão resistir. 5, estique os braços, pernas, espreguice, alongue, boceje. 6, 7, abra os olhos e sai agora deste estado. Muito bem. Então, essa técnica ela está na página 45 da apostila e é uma técnica com base no panorama social. Né? E essa técnica do panorama social ela é muito interessante, né? Eu quero só comentar brevemente, quer dizer, a base vocês já conhecem, mas de uma maneira geral, de uma maneira, alarmes tocam o tempo todo, né? De uma maneira geral, né, o que nós podemos aprender com essa técnica, né? Ou seja, ela é muito boa para relacionamentos problemáticos, principalmente situações onde a pessoa experimenta ódio, onde a pessoa experimenta, né, coisas não tão positivas aí em relação às pessoas de uma maneira geral. Então você começa identificando como é essa situação problemática e que tipo de situação problemática, de dinâmica problemática é essa, de uma maneira geral, e você faz com que a pessoa avalie numa escala de 1 a 10 isso, onde 1 é neutro e 10 é um estado problemático intenso, vamos dizer assim. E aí o que você faz? Você localiza a pessoa no seu panorama social. É sempre interessante, né, como diz na teoria, você identificar onde estão as pessoas que você gosta, as pessoas com quem você experimenta recursos, trocas de recursos e uma série de coisas assim. Depois disso,
você vai imaginar uma tela de cinema, de acordo com como diz a técnica aqui, e você vai se ver na tela de cinema como se fosse um herói de cinema, e equipado com tudo para lidar com essa pessoa problema. E ao mesmo tempo você vai para a posição de observador, imaginando-se em cenas onde você se vinga, onde você combate essa coisa ruim que te incomoda de alguma forma e tal. E aí o que você faz? Você vai repetindo, até que a coisa combativa fique meio sem graça. Né? Puxa, já estou aqui repetindo essa mesma coisa combativa, tudo meio exagerado, né? de exagero. A partir daí você se pergunta que habilidades psicológicas internas essa pessoa problemática, essa personificação, que independente da pessoa ser problemática ou não, você desenvolve uma personificação problemática. Então, que habilidades essa pessoa... Eu não percebi nessa pessoa que se eu tivesse percebido, eu reagiria diferente a ela. Porque lembre-se, isso não é sobre a pessoa. Esse exercício é sobre nós mesmos. É sobre a nossa percepção, a nossa atitude interna para poder lidar com isso. Aí você vai identificar essas coisas que estavam faltando de uma maneira geral, identifica algumas habilidades que essa pessoa não manifestou. E aí você vai trazer na sua memória, vai escolher, talvez começar com a mais importante, a mais significativa, e vai escolher na sua memória um momento onde você viveu essa habilidade, onde você experimentou essa habilidade. E aí você vai viver essa habilidade e vai reviver, amplificando e se dando conta o que significa isso, o que representa eu ter essa habilidade. E aí vai imaginar que uma cor, né, a questão das submodalidades, uma energia, vai envolvendo você, vai aumentando, vai amplificando, e você vai se imaginar tal como um super-herói, usando essa habilidade assim com muita destreza, usando essa habilidade assim exageradamente no sentido positivo, né? Ou seja, como super-herói e tal, para dinamizar bem. Ou seja, o que você está fazendo aí? Uma amplificação de submodalidades. Né? Se eu represento de uma maneira, quando eu exagero, tipo um super-herói, eu estou usando muito daquilo, eu estou experimentando mexer no meu painel de controle interno e uma série de outras coisas assim. E aí quando você experimenta isso, você vai imaginar que você vai doando num feixe laser essa habilidade para personificação problemática. E você pode fazer isso com todas as habilidades. Essa e até as 3 ou outras até, e você vai doando e vai imaginando que essa personificação ela vai colhendo e vai percebendo as mudanças. Essa personificação muda de tamanho, de forma, de cor, de som. Essa personificação muda de lugar no seu panorama social. Como é que você se sente em relação? E aí você vai percebendo o que muda e qual é o sentimento que muda. Né? Antes era como, e agora é como. E numa nova escala de 1 a 10, qual é o nível de sentimento limitante que você experimenta? Né? Então, e aí você faz ponte ao futuro, generaliza para outras coisas e tal. Então, na verdade, essa habilidade, essa técnica, ela é bacana e não tem nada a ver sobre a outra pessoa. Tem a ver com que eu me sinto com menos recursos quando eu penso em alguém. Então, às vezes, ao invés de quando eu tenho que trabalhar com uma pessoa problemática, conviver com alguém da família problemático e tal, então eu, ao pensar naquilo, ou lidar com aquilo, eu fico desenergizado, eu me sinto incongruente e tal. Então, quando eu mudo a personificação, eu busco recursos dentro de mim para poder lidar com isso melhor. Então, esse é o objetivo da técnica. É bem interessante, é uma das técnicas lá do Lucas Derk, do Panorama Social. Perguntas, comentários? Pratiquem, porque é bem legal, tá? Vale muito a pena. E lembrando, não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Qualquer sentimento, é porque esse aí, ele deu esse exemplo aí na forma do ódio e tal, mas pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a pessoa experimente. Por isso que eu não focalizei só em termos de ódio, coisa e tal, qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que seja incongruente. Que a proposta do exercício é: eu experimento, me sinto mal e sem recursos para lidar com aquilo. Então, quando eu mudo a personificação, eu me sinto com mais recursos para lidar com aquilo. O jogo externo continua. A pessoa tem lá suas questões, seu jeito de ser, não é isso. Eventualmente, até essa mudança vai até afetar esse relacionamento, às vezes. Mas não é garantia, você não está fazendo isso para mudar o outro. Pode ser em relação a uma situação, pode ser em relação a uma pessoa? Sim. No caso do panorama social, lembra que o panorama social afeta relações, de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa em termos de panorama social, é sempre bom relacionar isso com pessoas.
né? Por exemplo, pode ser o grupo social que eu participo, né? Porque envolve pessoas de alguma maneira, né? Mas, assim, em termos de submodalidades, sim, você pode imaginar você mesma, sua própria personificação. Lembra, a autoestima é uma personificação de você mesma. Então, se você se vê numa situação limitante, você pode se imaginar lá numa situação limitante e buscar seus próprios recursos e doar para você mesmo e mudar sua própria personificação. Ou seja, exercício de autoestima isso. Né? É bem interessante. É. Não, mas se você gosta daquilo, algo muda dentro de você e se ajeita. Agora ou daqui a pouco, não necessariamente essa semana, né? Mas você